Fala, meu povo maravilhoso! Tudo bem com vocês? Sejam todos vocês muito bem-vindos a mais uma aula aqui na Bravo. Hoje nós vamos trabalhar o direito penal. Direito penal este que vai ser cobrado na sua prova e eu tenho certeza, se você ficar até o final, você não erra nenhuma questão relacionada ao direito penal na sua prova. Eu te garanto, fique até o final que você vai ter essa certeza aqui junto comigo, beleza? Então vamos, sem mais delongas, direto à primeira questão. Aí na tela para vocês. Durante a madrugada, o telefone fixo da residência de Gaia toca e, preocupada com seu filho, Hipério, a ligação é atendida com a frase: Hipério, você está bem? O chamador, Fobos, afirma que o bem-estar de Hipério dependerá do comportamento dela, já que o tem subjugado. Passa, então, a exigir o pagamento de resgate, passando as orientações para que Gaia deposite 10 mil reais na conta de uma terceira pessoa. Gaia, extremamente aflita, sucumbe à exigência, fazendo a transferência do valor sem saber que, na verdade, Hipério estava completamente a salvo, apenas dormindo na calçada de sua residência, haja vista o excesso no consumo de bebida alcoólica. Diante de tal fato, Fobos deverá responder presta atenção, olha aqui, o Fobos exigiu, tá? Se a gente for lá no furto, qual que é a conduta criminosa? Subtrair. Se a gente for lá no roubo, qual é a conduta criminosa? Subtrair. Tá? Então, furto não pode ser, roubo não pode ser. Agora, e extorsão? Extorsão é quando o indivíduo vai constranger. Constranger significa o quê, galera? Significa exigir. Constranger significa exigir. Opa, então peraí. Então, ele exigiu. Beleza. Extorsão mediante sequestro. Galera, o filho estava privado de liberdade? Não. O filho não estava privado de liberdade. Não estava. Tá bom? Então, olha lá. Sobrou aqui pra gente extorsão e estelionato. Extorsão e estelionato. Por que vai ser extorsão, galera? Vai ser extorsão porque o agente constrangeu mediante grave ameaça. O indivíduo constrangeu mediante grave ameaça. Ok? Perceba, a vítima, ela depositou o dinheiro. O indivíduo não subtraiu o dinheiro dela, não. Teve o comportamento dela. O comportamento dela foi imprescindível para a execução do crime. Ou seja, galera, aqui, com certeza absoluta, letra C, tá? Trata-se de extorsão. Por que não pode ser estelionato? Porque aqui ele se utilizou de grave ameaça, beleza? No estelionato, nós não temos nem violência, nem grave ameaça. Tranquilo? Show de bola? Simbora então. Olha aí. Olha aí. Durante evento no Maracanã, Hefesto, aproveitando-se da grande aglomeração de pessoas, esbarra em Hera, utilizando esse impacto com distração para subtrair para si um aparelho de telefone celular e uma carteira, contendo dinheiro e cartões. Atento à dinâmica e percebendo a subtração, Catros se pronuncia para interceptar a fuga de Hefesto. Ocorre que, ao se aproximar e dar ordem de parada, Kratos sofre diversas agressões por parte de Hefesto, consistente em socos e um chute que o derruba ao solo. Hefesto só é capturado meia hora depois, quando tentava revender o aparelho subtraído. Olha lá, diante desse cenário, é correto que Hefesto deverá responder por... Vamos lá, turma. O nosso amigo Hefesto
tá? Ele subtraiu. Tá? O nosso amigo Hefesto, ele deu uma esbarrada numa pessoa, aproveitou essa esbarrada para, pulmão no celular e na carteira. Galera, presta atenção. Se a conduta criminosa tivesse terminado por aqui, nós teríamos o crime de furto qualificado. Seria furto qualificado, tá bom? Aqui é o famoso batedor de carteira. Batedor de carteira. Só que perceba o seguinte, ele estava com a posse dos bens, tudo bem? Uma pessoa viu que ele tinha subtraído esses bens e deu o grito nele. Falou assim, camarada, vem cá, me devolve esses bens aí, tá? Me devolve esses bens aí. O que que o indivíduo fez? Foi lá e pau nesse cara que queria os bens. Deu lá um soco, deu lá uns pontapés e conseguiu fugir com a carteira e com o telefone. Galera, presta atenção. Vamos lá. Olha só. Seria furto qualificado pela destreza se não tivesse a agressão. Se não tivesse a agressão, teria sido furto qualificado pela destreza, que é o mão leve, tá? Que é o bate-carteira. É o batedor de carteira. Tudo bem? Beleza. Furto simples não tem como ser furto simples, tá bom? Só que aqui, qual é o detalhe? Roubo. Aqui é o roubo impróprio, galera. Aqui é o roubo impróprio. Por que aqui é roubo impróprio? Porque ele subtraiu o bem e depois ele foi obrigado a aplicar violência ou grave ameaça para manter a posse do bem e garantir a sua impunidade. Está lá no artigo 157, parágrafo 1º do Código Penal. Aqui é o roubo impróprio. No roubo impróprio, ele subtrai o bem e depois da subtração emprega violência ou grave ameaça. E foi o que ele fez. Roubo próprio, ele emprega a violência ou grave ameaça e depois subtrai o bem. Beleza? Nesse caso, então, ele subtraiu e depois teve que se utilizar de violência ou grave ameaça para garantir o bem e garantir também a sua impunidade. Guarda uma coisa na sua cabeça, lá vai o Todd aí para vocês, ó. Olha o Todd, presta atenção. O roubo impróprio é o furto que não deu certo. Pode anotar isso aí que você nunca mais esquece. Olha o Todd. O roubo impróprio é o furto que não deu certo. Ele foi lá e bateu a carteira e o celular. Estava ali quietinho para ir embora. Uma pessoa viu, ele foi obrigado a aplicar violência ou grave ameaça contra essa pessoa. O que nós temos? Roubo impróprio. Roubo impróprio. Beleza? Show de bola. Olha lá. Hermes, funcionário de uma empresa expressa de correspondência, documentos e objetos, que oferece ainda serviços de logística, recebe da empresa um automóvel para fazer as entregas, sendo autorizado a permanecer com o veículo fora do horário de expediente, fazendo a locomoção entre a sua residência e o trabalho, e vice-versa. Durante o período da pandemia, com a diminuição da circulação de pessoas, Hermes vende o veículo para Apolo, terceiro de boa-fé, permanecendo com o valor recebido para as despesas pessoais e aquisição de itens do seu interesse. Olha lá, Hermes deverá responder por. O Hermes trabalhava numa empresa. A empresa, então, deu a ele um veículo para que ele pudesse fazer as entregas. Beleza? Deu a ele um veículo para que ele pudesse fazer as entregas. Tudo bem. E a empresa disse, Hermes, você pode ficar com o veículo, mesmo depois do horário de expediente, para você ir da firma para casa, da casa para a firma. Tudo bem? Tudo bem. A pandemia chegou, Hermes ficou ali sem grana, ele pegou o carro que era da empresa e vendeu. E mão no dinheiro. E aí? Vamos lá. Galera, presta atenção comigo, ó. Furto não pode ser. Por quê? Furto é subtrai. O Hermes subtraiu alguma coisa? Não. O Hermes não subtraiu nada. Beleza? Por que não pode ser peculato? Porque peculato é crime praticado por funcionário público.
E a questão não está dizendo que ele é funcionário público. Olha só, você não precisaria nem conhecer o crime de apropriação indébita. Bastava ir por eliminação. Tá aí, ó. Nós temos aqui um caso de apropriação indébita. E por que é apropriação indébita e não é furto? Por quê, galera? Presta atenção. No furto, o indivíduo vai lá e subtrai algo da vítima. No furto, a pessoa vai lá e tira algo da vítima. O Hermes não tirou nada da vítima. O Hermes estava com o bem. O Hermes tinha a posse do bem. Ele tinha a posse lícita do bem, porque a empresa tinha deixado o carro com ele. Ele então fez o quê? Tendo a posse lícita do bem, ele resolve vender algo que não era dele. Isso caracteriza o crime de apropriação indébita. Apropriação indébita. Então, rapidamente, qual que é a diferença do furto para apropriação indébita? Muito comum em prova. No furto, ele vai lá e tira algo de alguém. No furto, ele não tem a posse lícita do bem. Já no crime de apropriação indébita, num primeiro momento ele tem a posse lícita do bem. Ele tinha a posse lícita do carro, porque a empresa havia confiado o carro a ele, tudo bem? Só que em um determinado momento ele vende o carro. Ele vende algo que não era dele. Então o crime é de apropriação indébita. O crime é de apropriação indébita. Beleza? Cuidado com essa diferença entre furto e apropriação indébita, porque ela é muito comum aí nas provas. Tranquilo? Vamos embora. Olha aí. Determinado agente pratica o furto de bem pertencente a um casal, casado sob o regime de comunhão de bens, consistente em uma pequena estátua de bronze, avaliada em R$3.000, que reproduz marido e mulher de mãos dadas. Marido e mulher de mãos dadas. O referido agente responderá por... Galera, a questão já está falando que ele praticou o furto. Tá? Ele praticou o furto. Beleza. Mas o furto, o que ele subtraiu? Ele subtraiu uma pequena estátua de bronze. Ele subtraiu uma pequena estátua de bronze. Turma, ele subtraiu um objeto. Professor, mas o objeto era de duas pessoas. Tá, olha o artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pronto, foi o que ele fez. Ele subtraiu coisa alheia móvel. Se essa coisa era de uma pessoa, de duas, de três, de 15, de 20, não interessa. Não interessa. Interessa é quantos objetos ele subtraiu. Beleza? Um apenas. Um apenas. Mesmo que esse objeto seja de duas pessoas, nós temos o quê? Um crime de furto. Aqui nós temos um crime de furto. Não há que se falar aqui em dois crimes de furto. O objeto foi um só. Ele era de duas pessoas. Dois eram os donos. Mas quantos objetos foram, galera? Um único objeto. Se é um único objeto, eu tenho um único crime de furto. Não tem aqui condição nenhuma de ser dois, três. Não há. Não há possibilidade. Tranquilo? Então, olha lá. Letra A. 2 furtos em concurso material. Errada. B. 2 cursos em concurso formal perfeito. Errada. C. 2 cursos com concurso formal impróprio. Imperfeito. Errada. Um furto em continuidade delitiva. Galera, não tem como ser caracterizar crime continuado, tá? Crime continuado são vários crimes sendo praticados. Tranquilo? Então aqui não tem outra resposta senão, ó. Letra E. Um furto sem concurso ou continuidade. Um furto sem concurso ou continuidade. Vem comigo. Imagina que esse mesmo indivíduo tivesse entrado na casa, subtraído a carteira do marido e as joias da esposa. Quantos crimes? Agora 2.
Agora 2. Ele subtraiu um objeto, carteira, 2 objetos, as joias de pessoas diferentes. Eu tenho aqui 2 crimes. Eu tenho aí 2 crimes. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Simbora! Olha aí. Olha aí. Presta atenção, gente. Presta atenção. Por força das alterações introduzidas em 23 de janeiro de 2020, pela Lei 13.964 de 2019, é exigida a representação para a propositura de ação penal sobre o crime de estelionato que não tenha sido praticado contra a administração pública, direta ou indireta, criança, adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Contudo, dada a natureza da norma em questão, tal exigência aplica-se aos crimes de estelionato praticados a partir da data de entrada em vigor das citadas alterações. Turma, olha só, estelionato. Regra. Ação penal pública condicionada. Essa é a regra, tá? Hoje aplica-se essa regra. Antes de 2019, o crime de estelionato era de ação pública incondicionada. Acabou isso. Apaga isso da sua memória. Hoje, crime de estelionato, artigo 171 do Código Penal. A regra hoje é de ação penal pública condicionada à representação, tá? A vítima tem que representar. A vítima tem que dar essa autorização para que a ação continue, para que a ação tenha início. É necessário esse consentimento da vítima, através do quê? Da representação. Essa é a regra. Essa é a regra. Olha a exceção aí, ó. A exceção está no parágrafo 5º. Olha lá, somente se procede mediante representação, é a regra. Salvo se a vítima for, galera, número 1, administração pública direta ou indireta. Número 2, criança ou adolescente. Número 3, pessoa com deficiência mental. Ou, número 4, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Se o crime de estelionato for praticado contra qualquer uma dessas vítimas, contra qualquer uma dessas 4 vítimas, a administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incompleta, aqui eu tenho ação penal pública incondicionada. Tá? Eu tenho aí ação penal pública incondicionada. Então, vou voltar aqui, presta atenção. Extorsão, estelionato, regra, ação penal pública condicionada à representação. Tudo bem. Perceba comigo, vem comigo, preste atenção. Todos vocês sabem a regra. Qual que é a regra? A lei penal não retroage salvo em benefício do réu. A lei penal não retroage salvo em benefício do réu. Eu te pergunto, essa lei 13.964, que agora exige representação para o crime de estelionato, é uma lei que está beneficiando ou é uma lei que está prejudicando o réu? E aí? E aí? Galera, com toda certeza absoluta do mundo, essa é uma lei que beneficia o réu. Beneficia o réu porque agora tem que ter a representação da vítima. Agora tem que ter o consentimento da vítima. Antes não precisava. Antes a vítima não poderia falar assim, ó, eu não quero que entre a contação contra esse cara aí não. A vítima não poderia falar isso. Hoje ela pode. Se ela não quiser uma ação penal contra o agente, o que é que ela faz? Simplesmente não representa. Então perceba que isso trouxe um benefício para o agente. Galera, se essa lei trouxe um benefício, o que ela tem que fazer? Ó, retroagir.
A lei penal não retroage, salvo em benefício do réu. Por que que essa, então, está errada? Por quê? Porque fala assim, ó, tal exigência aplica-se somente aos crimes de estelionato praticados a partir da data da sua entrada em vigor. E não é a partir da data da entrada em vigor. Por quê? Porque como ela traz um benefício para o réu, ela deve retroagir, tá? Ela deve retroagir. É por isso que a questão número 5, ela está errada. Errada. Beleza? Regra pública condicionada à representação. Exceção, aquelas 4 vítimas. Essas 4 vítimas estão aí para vocês. Quando for contra essas 4 vítimas, pública incondicionada. Beleza? Essa alteração, ela veio para beneficiar o agente. Por esse motivo, ela deve retroagir. Por esse motivo, ela deve retroagir. Show? Tranquilo? Deixa eu tomar água aqui, deixa eu molhar a palavra, porque senão não vai, né? Vambora. Aqui é batidão, viu, galera? Aqui é papum, sem pensar. Aqui é sem pensar. Vamos lá. Em caso de furto de objeto de pequeno valor, é facultada ao juiz a aplicação somente de pena de multa, desde que o réu seja primário, sendo requisito subjetivo aferido suficientemente pela simples folha de antecedentes criminais do réu. Turma, essa questão está tratando do chamado furto privilegiado. Para que o furto seja privilegiado, quais são os 2 requisitos? Primeiro, o indivíduo tem que ser primário. Segundo, o objeto tem que ser de pequeno valor. Maravilha. Primeiro, ele tem que ser primário e o objeto tem que ser de pequeno valor. Olha aqui. Pequeno valor, já falou. E ele é primário. Olha só. Então falou que o objeto subtraído era de pequeno valor e falou que o indivíduo era primário. Beleza. Quando ele preenche esses 2 requisitos, sendo primário e a coisa de pequeno valor, aí o juiz vai aplicar um dos 3 privilégios. A lei estabelece 3, o juiz escolhe um dos 3. Primeiro, substituir a pena de reclusão pela pena de detenção. Segundo, diminuir a pena. Terceiro, aplicar somente a pena de multa. Ou. Então, olha lá. Furto privilegiado, o indivíduo tem que ser primário, a coisa de pequeno valor. Primário, a coisa de pequeno valor. Beleza. A questão fala que era de pequeno valor e fala também que ele era primário. Show de bola. Preencher os 2 requisitos, aí nós vamos para os privilégios. Quais são os privilégios que o juiz pode conceder? Primeiro, substituir a pena de reclusão pela pena de detenção ou diminuir a pena ou aplicar somente a pena de multa. E foi justamente o que o juiz fez no caso da questão. Olha lá, ele aplicou somente a pena de multa, galera. Essa questão está corretíssima. Beleza? Essa questão está perfeita. Essa questão fazia referência ao furto privilegiado, tá? Cuidado com esses requisitos, cuidado com o furto privilegiado, por quê? Porque ele é muito utilizado também em outros crimes contra o patrimônio, como, por exemplo, a receptação. Há também a possibilidade do crime de receptação privilegiada, desde que sejam preenchidos os requisitos que estão aqui na tela para vocês, ó. O indivíduo tem que ser primário, a coisa de pequeno valor,
Preenchidos esses requisitos, aí o juiz vai para os privilégios. Reclusão por detenção, ele pode diminuir a pena ou ainda aplicar somente a pena de multa. Somente a pena de multa. E aí, galera? E aí? Como é que nós estamos aí? Presta atenção, hein? Presta atenção. É aquele assim, ó, é tiro curto, tá? É pá e pum. É pá e pum. Como diz, agora é a hora da verdade. Aqui é a hora da verdade. Por isso que vocês estão vendo que eu estou um tanto quanto mais acelerado. É a hora da verdade. É aquela hora que você fala assim, putz, é agora. Ou vai ou racha. Não é ou vai ou não vai, não. Aqui agora é vai ou racha. Não tem como voltar mais não, galera. Não tem como voltar mais não. Agora, ó, é só pra frente. Beleza? É só pra frente. Tranquilo? Respiramos. Bora voltar então. Simbora. Olha aí. Olha aí. Cidadão que, mediante o uso de uma faca de cozinha, ameaçar uma vítima, subtraindo-lhe um aparelho celular, sem, no entanto, provocar qualquer dano corporal na vítima, responderá pelo crime de roubo simples em razão da ausência de lesão à integridade corporal da vítima. E aí? E aí? E o Todd? Como é que tá o Todd aí? Galera, presta atenção, ó. O indivíduo tá com a faca de cozinha. Através da faca de cozinha, ele subtraiu o celular da mulher. Olha aí. Faca de cozinha na mão, passa o celular. A mulher, então, ó, entregou o celular. Tá? Perceba. Eu tenho a subtração mediante grave ameaça. Subtração mediante grave ameaça. Tranquilo, é roubo. Não é furto. Não é furto, não tem como ser furto, tem que ser roubo. Roubo por quê? Porque teve grave ameaça. Roubo porque teve grave ameaça. Tudo bem. Tudo bem. Só que essa grave ameaça, galera, presta atenção, essa grave ameaça, ela foi praticada com uma faca de cozinha. Vamos traduzir faca de cozinha, galera? Arma branca. Não é isso? Faca de cozinha, arma branca. E se o indivíduo utiliza-se de uma arma branca para praticar o crime de roubo, ele vai responder pela pena do crime de roubo, mas é um roubo com uma causa de aumento de pena. A arma branca o roubo sendo praticado com a arma branca, aplica-se então uma causa de aumento de pena. Ou seja, o roubo não será um roubo simples, será um roubo com uma causa de aumento de pena, tá? Então essa faca de cozinha, que é uma arma branca, vai fazer a pena ser aumentada de 1/3 até metade. Não é isso? 1/3 até metade. Então, se o roubo é praticado com uma arma branca, não é roubo simples, é roubo com causa de aumento de pena. É um roubo com uma majorante. Agora, eu te pergunto, e se for com uma arma de fogo? Galera, arma de fogo aumenta em 2/3. A arma de fogo vai aumentar a pena em 2/3, beleza? Se for um roubo com uma arma de fogo, eu vou aumentar, 2/3. Presta atenção, galera. Presta atenção. Presta atenção. O roubo. Quando o indivíduo dá umas porradas ou finge que está armado, roubo simples.
roubo simples. Quando ele está com uma arma branca, uma faca, eu tenho roubo com uma causa de aumento de pena. É mais perigoso, por isso aumenta um pouco a pena, de 1/3 à metade. Se ele está com o roubo com uma arma de fogo, é mais grave ainda. É por isso que a causa de aumento é maior. E mais, se for uma arma de fogo de uso restrito ou proibido, dobra a pena. Por quê? Porque é ainda mais perigoso. Então você vai perceber, para você nunca mais esquecer, tá? Perceba que o legislador, ele fez assim, ó, ele fez uma escada. Quanto mais você sobe a escada, mais grave fica a conduta. Se mais grave fica a conduta, maior é o aumento de pena. Aqui, ó. Aqui é o simples. Aqui com uma arma branca, tá? Aí, ó, 1/3, metade. Aqui já é arma de fogo. 2/3. Aqui de uso restrito ou proibido. Dobro. Tá? Então você não esquece dessa escadaria aí quando for fazer a prova e cair na sua prova o roubo não, tá? Voltando aqui à questão. Essa questão está errada. Essa questão está errada. Por quê? Porque ele não vai responder pelo roubo simples. Ele não responde pelo roubo simples, ele responde pelo roubo com a causa de aumento de pena. Beleza? Show! Simbora! Olha aí. Durante uma discussão pelo excessivo ciúme demonstrado pelo marido, Maria disse a José que não queria mais viver com ele. Tomado de raiva e paixão, José se apropriou de uma faca na cozinha e desferiu 2 golpes contra a mulher. Vendo-a caída ao solo, sangrando, arrependeu-se da reação emotiva, especialmente porque Maria, mesmo ferida e ofegante, repetia que o amava e o perdoava por tudo. José, então, socorreu a esposa e a levou até o hospital, onde ela, recebendo atendimento médico e intervenção cirúrgica, haja vista a primeira facada haver transfixado o pulmão da vítima, sobreviveu. Recuperada, Maria perdoou José, segundo suas próprias palavras registradas em carta, mas saiu de casa e foi morar com os 5 filhos na casa da mãe, que, inclusive, levou os fatos praticados pelo genro ao conhecimento da polícia. José, desde então, caiu em depressão profunda e sucumbiu ao alcoolismo. Quanto à responsabilidade penal de José, pelos fatos, é correto afirmar que ele responderá. E aí, turma? E aí? A Maria falou que não queria mais o José por conta dos ciúmes. O José, então, pegou uma faca, deu ali nela as facadas, tudo bem? Ela caiu ao chão, ele ali, diante dela sangrando, dizendo que o amava, ele fez o quê? Ele socorreu a vítima e levou para o hospital, tá? E por incrível que pareça, por um milagre, ela não morreu. Ela sobreviveu. E aí? E aí o nosso amigo José, galera, ele vai responder por tentativa de homicídio? Presta atenção. A Maria não morreu por circunstâncias alheias à sua vontade? Não. Não. Muito pelo contrário. A Maria só não morreu porque ele, José, a socorreu. Presta atenção. No momento em que ele inicia a prática da conduta,
ele praticou todos os atos executórios, mas ele evitou a consumação do crime. Turma, o que que eu tenho aqui? Nós temos aqui o arrependimento eficaz, que está lá no artigo 15 do Código Penal. E no arrependimento eficaz, presta atenção no TOD aqui para você, gelado. No arrependimento eficaz, o agente só responde pelos atos praticados. Ele não responde por tentativa. Presta atenção, se o Código Penal está querendo incentivar o indivíduo para que ele pratique o crime, mas que ele, acima de tudo, evite a consumação, se o Código Penal está pedindo para ele evitar a consumação, galera, o Código Penal tem que dar uma contrapartida para ele. E qual que é a contrapartida? Não responde por tentativa, mas tão somente pelos atos executórios. Artigo 15 do Código Penal. Vamos lá? Olha a letra A. O José vai responder apenas pelas lesões causadas na vítima, configurada a hipótese de arrependimento eficaz. Ó, a letra A já é a correta. Tá? Ele só vai responder pelo ato praticado, que são as lesões. Por quê? Porque, na verdade, aconteceu o arrependimento eficaz. Tá? Letra B, por homicídio tentado. Galera, não há que se falar em homicídio tentado, porque foi ele, José, que evitou a consumação do crime. Ele, por vontade dele, evitou. Ele prestou socorro. Ocorre tentativa quando o resultado, a consumação, não acontece por circunstâncias alheias à vontade do agente. E não foi o que aconteceu aqui na questão. Tranquilo? Não pode ser por feminicídio tentado também, porque ele evitou, tá? Então, a número 8, com certeza absoluta, letra A. Com certeza absoluta, letra A. Show? Então, vamos embora. Segura a onda aí, hein? Segura a onda. Firma o corpo. Agente A, no momento da prática de crime de homicídio, identifica de forma errônea a pessoa a qual pretendia matar, atingindo e consumando o crime em pessoa diversa. Em caso de crimes com erro sobre a pessoa, a própria questão já te falou, galera. Ó, a própria questão já te falou que aqui aconteceu um erro sobre a pessoa. Ó, erro sobre a pessoa. O agente confundiu. O agente confundiu as pessoas. Erro na execução. Erro na execução, o agente errou o alvo. Então você nunca mais confunde erro sobre a pessoa e erro na execução. Detalhe. Nós estamos falando aqui de espécies de erro. Erro acidental. Presta atenção no que eu vou falar. No erro sobre a pessoa, no erro na execução, não há isenção de pena. O agente não é isento de pena. No erro sobre a pessoa, no erro na execução, o indivíduo vai responder pela conduta criminosa. Não ocorre isenção de pena pelo erro. Não ocorre, tá? Mas qual que é o detalhe aqui? Presta atenção agora. Tanto no erro sobre a pessoa como no erro na execução, qual que é o detalhe? Leva-se em consideração as características e as qualidades da pessoa contra quem se queria praticar a conduta criminosa e não contra quem foi praticada a conduta criminosa. Esse é o detalhe, esse é o ponto, essa é a dica. No erro sobre a pessoa e erro na execução, presta atenção, olha só,
Deve-se levar em consideração as características e qualidades da pessoa contra quem se queria praticar a conduta criminosa e não contra quem efetivamente praticou a conduta criminosa. Beleza? Olha aí, ó. Letra A. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado isenta de pena. Ó, eu acabei de falar, não isenta de pena. No erro sobre a pessoa, erro na execução, não isenta de pena. Letra B. A pena aplicada leva em consideração as qualidades ou condições da pessoa na qual o agente praticou o crime. Galera, não é na qual ele praticou, era contra quem ele pretendia praticar. Pretendia. Tá? É contra quem ele pretendia praticar. Letra C. Não se consideram as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Ó, a letra C está correta. Tá? No erro sobre a pessoa, no erro na execução, não vai levar em consideração as características e qualidades da vítima, não. É da pessoa contra a qual ele queria praticar a conduta criminosa, tá? É as características e qualidades da pessoa contra a qual ele queria praticar a conduta criminosa, beleza? Olha a letra D. O agente A responderá por tentativa de homicídio em relação à pessoa que pretendia matar, tá? Não pretendia matar. Beleza? Show de bola? Essa está errada também. Então a 9, com certeza absoluta, letra C de casa. Cuidado com esse detalhe aí, tá, galera? Cuidado com esse detalhe aí. Vambora. Olha aí. Carla, sob a influência do estado puerperal, desejando matar seu filho Guilherme, recém-nascido, que estava em uma incubadora no hospital onde acabara de nascer, levanta de sua cama e vai até o berçário, local onde seu filho se encontrava. Lá chegando, Carla pega sua arma de fogo, aponta na direção da incubadora de seu filho e, no momento do disparo, devido ao tranco da arma, acerta a incubadora ao lado do seu filho, matando Joaquim, filho de Paula, outra paciente do hospital. Diante do caso narrado, é correto afirmar que Carla responderá pelo crime de... Turma, veio mulher, veio a palavrinha mágica estado puerperal, nós podemos pensar em infanticídio, tá? Falou mãe, estado puerperal, o próprio filho, galera, isso é infanticídio. Artigo 123 do Código Penal. O que é o infanticídio, turma? Infanticídio nada mais é do que o homicídio praticado pela mãe contra o próprio filho em condições especiais. O infanticídio é matar o próprio filho durante ou logo após o parto, estando influenciada pelo estado puerperal. E olha aqui como é que é isso aqui, ó. A mãe, influenciada pelo estado puerperal, ela saiu do quarto e foi até a incubadora. Olhou assim, ó, aquela ali é meu filho, aquela incubadora é meu filho. Ela saca a arma então e dispara. Pô! Quando ela disparou, o tranco da arma fez ela errar o alvo. Fez ela o quê, galera? Ela tinha um alvo aqui, ela tirou, no que ela tirou, ela errou o alvo. Ela acertou a incubadora ao lado. Ela matou, na verdade, o filho de Paula. Aqui nós temos um erro na execução.
Aqui é o erro na execução porque ela errou o alvo. Aqui é claro, erro na execução. Bora lá. Bora lá. Opa. Bora lá. Letra A. Carla vai responder por infanticídio por erro sobre a pessoa nos termos do artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Galera, não é erro sobre a pessoa porque ela não confundiu não, né? Ela não confundiu. Ela avistou, sabia qual que era, mas na hora do disparo teve o tranco e ela errou o alvo. Não é erro sobre a pessoa. Letra B, homicídio. Uma vez que só poderia haver infanticídio se tivesse acertado o próprio filho. Lógico que não. Lógico que não. C, infanticídio por erro na execução, nos termos do artigo 73 do Código Penal. Ó, fechou. Essa tá certa. Por quê, turma? Professor, não entendi. O infanticídio não é a mãe matar o próprio filho? Ela acabou matando uma outra criança que não era o filho. Galera, presta atenção. Olha o Todd. Olha o Todd. Qual que era a intenção dela? Era matar o próprio filho. Só que na hora que ela disparou a arma, por conta do tranco, ela errou o alvo. Aqui nós temos o chamado erro na execução. Como é que é tratado o erro na execução mesmo, galera? Eu acabei de falar. No erro na execução, deve ser levado em consideração as características e as qualidades da pessoa contra a qual ela queria praticar a conduta criminosa e não contra quem ela efetivamente praticou a conduta criminosa. Então ela queria praticar contra quem? Era contra o filho, era contra o próprio filho. Por isso o crime aqui é de infanticídio por erro na execução, artigo 73 do Código Penal, letra C. Letra D, infanticídio em razão da incidência do artigo 74 do Código Penal, que trata do resultado diverso pretendido. Galera, ela não queria resultado diverso, não. Ela queria era matar o próprio filho. Ela só errou o alvo. Então não há que se falar aqui em resultado diverso. Por isso que a letra D está errada. E a letra E, homicídio em razão do erro na execução, nos termos do artigo 73 do Código Penal. Como era a mãe e ela estava em estado puerperal, não é homicídio, e sim infanticídio. Beleza? Vamos olhar a palavra aqui de novo, porque o negócio aqui está frenético. Hoje é a verdade. Hoje muita gente vai parar e pensar, será? Eu vou esbagaçar mesmo? É hora da verdade, galera. Não se iluda. Nunca se iluda. Nunca. Jamais. Beleza? Vamos junto? Tem mais, viu? Tem mais. Respiraram? Simbora. O delito de infanticídio, por ser crime próprio, não admite coautoria ou participação, de modo que condições e circunstâncias de caráter pessoal não serão comunicados aos demais concorrentes. E aí, galera? E aí? Imagina a mãe. A mãe está lá no hospital, acabou de dar à luz ao filho. A mãe está influenciada pelo estado puerperal. Ela chama a enfermeira. Enfermeira, chega aqui e me faz um favor, pelo amor de Deus. Eu não posso levar essa criança para casa. Eu não sirvo para ser mãe. Eu tenho que matá-lo. Você me ajuda? A enfermeira, é lógico, vamos lá matar ele agora, nós duas. A mãe, influenciada pelo estado puerperal, juntamente com a enfermeira, vão lá e matam o próprio filho da mãe. E aí? E aí? Galera, sem dúvida nenhuma, a mãe vai responder pelo infanticídio. Isso é tranquilo. Agora eu te pergunto, e a enfermeira? E a enfermeira? A enfermeira responde por qual crime? Galera, presta atenção. A enfermeira responde também pelo infanticídio. A enfermeira também responde pelo infanticídio. Olha o Todd mais uma vez aqui para vocês. Hoje estou distribuindo aqui a rodo, né? Pega o seu material que você estiver anotando e anota aí, galera. Anota aí. Qualquer pessoa
qualquer pessoa que juntamente com a mãe, qualquer pessoa que juntamente com a mãe, matar o filho, estando a mãe influenciada pelo estado puerperal, qualquer pessoa que ajudou, vai responder pelo crime também de infanticídio. Vai responder também pelo crime de infanticídio. Qualquer pessoa que auxiliar a mãe a matar o próprio filho, estando a mãe influenciada pelo estado puerperal, qualquer pessoa que auxiliou, a enfermeira, o médico, o pai, a avó, o periquito, o papagaio, não interessa. Todo mundo que ajudar também vai responder pelo crime de infanticídio. Também vai responder pelo crime de infanticídio. Então, essa aqui não poderia estar correta. Essa está errada. Essa está errada. Beleza? Vambora. Tassiana, com o objetivo de induzir Rogério a praticar suicídio, diz-lhe que os problemas pelos quais ele passa não têm solução e que apenas a morte daria o conforto necessário, entre outras afirmações. Efetivamente, induzido pelas palavras de Tassiana, Rogério, com a intenção de suicidar-se, atira-se da janela de seu apartamento, localizado no 3º andar de um prédio do residencial. Ocorre que a queda de Rogério é amortecida pelo toldo do apartamento de baixo, bem como pela rede de proteção do edifício, que estava passando por obras na fachada. Rogério sofre lesões corporais de natureza leve. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta. Turma, nós estamos falando aqui do artigo 122 do Código Penal, que é participação em suicídio ou automutilação. Perceba que a Tassiana induziu o Rogério. Ela induziu dizendo que a morte daria o conforto necessário para ele. Perceba, a Tassiana induziu o Rogério. O Rogério, então, influenciado, induzido, pulou, pá! Só que ele não morreu. O Rogério não morreu. Beleza? Ele não morreu. Ele sofreu uma lesão corporal leve. Galera, olha a dica. Vai um Todd. Segura. O artigo 122 do Código Penal é um crime formal. De novo, o artigo 122 do Código Penal, lá nós temos um crime formal. E vocês sabem, o crime formal para consumar, basta que o agente pratique a conduta criminosa. Eu te pergunto, a Tassiana praticou a conduta criminosa? Ó, com certeza que sim. Ela praticou a conduta de induzir. Se ela praticou a conduta de induzir, galera, crime sendo formal, o crime foi consumado, mesmo que o Rogério tenha sofrido apenas lesões corporais leves. Vamos lá? Letra A. Tassiana responderá por tentativa de homicídio. Em algum lugar aqui na questão está dizendo que ela tinha a intenção de matar? Em algum lugar aqui na questão está dizendo que ela tinha a intenção de matar? Não. Se não está dizendo que ela não tinha intenção de matar, ó, essa aqui está errada. Essa está errada. Tranquilo? B. Tassiana responderá por tentativa de induzimento ou instigação ao suicídio. Galera, não foi tentado. Ela induziu e o sujeito pulou. Tá? Não há que se falar em tentado aqui. Tassiana responderá por lesão corporal dolosa. Tá dizendo que ela tinha intenção de lesionar ele? Pelo contrário, ela tinha a intenção de que ele suicidasse. Então a letra C não pode. Letra D. Tassiana responderá por induzimento ou instigação ao suicídio na modalidade consumada. Com toda certeza, é consumada. Por quê? Porque o artigo 122, nós temos lá um crime formal.
Nós temos lá um crime formal. Um crime formal, para se consumar, basta que o agente pratique a conduta criminosa. Não é necessário a produção do resultado. Não é necessário a produção do resultado. Beleza? Para fechar, a letra E, Tassiana não responderá por crime nenhum. Ela vai responder pelo 122. Show? Então, vamos embora. Tiago, movido por um sentimento de posse, disparou 2 tiros contra sua companheira, Laura, que morreu em razão dos ferimentos causados pelos disparos. Laura estava grávida de 6 meses e, quando da prática do crime, Tiago sabia da gravidez dela, tá? Olha lá. O Tiago, então, por ciúme, o Tiago, por sentimento de posse, matou a sua companheira Laura. Galera, ele matou por um sentimento de posse. Ele matou por um sentimento de posse. Tirou a vida por um sentimento de posse, galera. Eu tenho um motivo torpe. Matou? Esse motivo que levou ele a matar a pessoa é um motivo asqueroso, tá? Asqueroso, repugnante, é torpe. Ele matou a companheira. Se ele matou a companheira, tem relação doméstica e familiar. Tem relação doméstica e familiar. Se tem relação doméstica e familiar, eu tenho o feminicídio. Relação doméstica e familiar. Ele matou a companheira. E mais, ele matou sabendo que ela estava grávida. Uau! Esse tem que queimar no fogo do inferno. Não é isso? Não é isso? Então, olha só. Pelo sentimento de posse, ele matou. Motivo torpe. Matou quem? A companheira. Relação familiar ou doméstica. Tá? Feminicídio. E ele matou sabendo que ela estava grávida, é o aborto. Então não tem para onde correr aqui não, galera. Olha só, letra A, o crime de... Tiago vai responder, pelo crime de feminicídio apenas. Não, feminicídio só não. B, os crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo feminicídio e o aborto. Fechou. Letra B. Letra B, tá? Letra C, o crime de feminicídio em concurso com o de aborto. Tá, só que faltou aí o motivo torpe. Faltou aí o motivo torpe, tá? Os crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e feminicídio apenas. Faltou também o aborto aí. Faltou o aborto, tá? E letra E, o crime de feminicídio em concurso com o de aborto na modalidade culposa. Que é isso, gente? Ele queria matar, ele tinha a intenção de matar. Não há que se falar de culpa aí não, tá? Não há que se falar em culpa aí não. Beleza? Então nós temos a qualificadora do motivo torpe, a qualificadora do feminicídio e também o crime de aborto. E também o crime de aborto. Beleza? Olha lá. Olha o todinho aí, ó. Depois de umas pancadarias, vem a bonança. Quanto ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria. E aí? Ó. Você quer um Todd melhor do que esse? Isso aqui vai cair na prova. Isso aqui vai cair na prova. Pode anotar aí, tá ficando gravado aqui. Isso aqui vai cair na prova, certeza. Galera, presta atenção, ó. Para o lugar do crime, a teoria é da ubiquidade. Para o lugar do crime, a teoria é da ubiquidade. Agora, para o tempo do crime, a teoria é da atividade. Para o tempo do crime, a teoria é da atividade. Para o tempo do crime, a teoria é da atividade. Beleza? Luta, luta.
Luta. Vamos lá. Bento praticou o crime de receptação, cuja pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Posteriormente, por ocasião do seu julgamento, passou a viger lei que, regulando o mesmo fato, impôs pena de 1 a 5 anos. Nessa situação, a lei posterior será aplicada em face do princípio da retroatividade de lei mais severa. O que é isso, hein? Que trem doido! Olha, imagina aqui, ó, hoje, crime de receptação, pena de 1 a 4 anos. E aí ele praticou a conduta aqui. Conduta. Aí aqui veio lei nova. O que a lei nova fez? Passou a pena para 1 a 5 anos. E aqui nós vamos ter a sentença. Olha aí. É isso aqui, ó. O panorama é esse aqui, ó. O panorama é esse. O Bento praticou a conduta aqui, ó. Quando ele praticou a conduta, essa lei aqui estava em vigor. Tá? Depois, essa lei entrou em vigor e revogou essa aqui, ó. Revogou. Lei revoga lei. Aí aqui na sentença, qual lei deve ser aplicada? É isso. A questão é essa. Presta atenção, galera. Presta atenção. Nós falamos isso lá atrás. A lei penal não retroage, salvo em benefício do réu. A lei penal não retroage, salvo em benefício do réu. Deixa eu te perguntar. Essa lei aqui, ó, ela pode retroagir? Essa lei aqui pode retroagir? É lógico que não. Ela não pode retroagir porque a pena dela é maior. Se a pena é maior, não está trazendo um benefício. Ou seja, essa lei vai ser aplicada daqui para frente. Ela não pode retroagir. Ela não pode retroagir. Beleza? Então, perceba, lá na sentença vai ser aplicada essa lei aqui, ó. A pena é de 1 a 4 anos. Galera, esse é o chamado efeito da ultraatividade. Esse é o efeito da ultraatividade. Mesmo depois de revogada, se a conduta foi praticada durante a vigência da lei, esta deverá ser aplicada. Esta deverá ser aplicada. Beleza? Então, com certeza, essa aqui está errada. Essa aí está errada. Beleza, turma? Hoje é assim, hoje foi aquele bate-pronto, tá? Hoje foi aquele bate-pronto para, sim, é hora da verdade. Eu tô pronto ou preciso estudar mais um pouquinho? Beleza? Eu tô pronto ou preciso de estudar mais um pouquinho. Tranquilo? Pessoal, agradeço imensamente a presença de todos vocês, do fundo do meu coração. Gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Marcelo por essa oportunidade de estar aqui junto a vocês. Isso aqui é o que me faz vivo, é isso aqui que me faz acordar todos os dias. Ajudar vocês é o principal combustível hoje da minha vida, tá? Então agradeço imensamente todos vocês, sempre, sempre, sempre contem comigo, tá? Contem sempre comigo, tranquilo? E eu tenho certeza que daqui nós vamos sair com vários aprovados. Vários aprovados. Beleza? Só lembrando, quem chegou depois, né? Quem chegou depois, se inscreve lá no meu Instagram, @profbrunofre. Todos os dias eu coloco lá 2 questões para que você possa treinar os seus conhecimentos até o dia da prova. Não se esqueça também de se inscrever lá no meu canal do YouTube, Professor Bruno Freitas, todo domingo e toda terça às 20 horas nós temos aula lá pelo meu canal. Muito conteúdo de direito penal e legislação extravagante para auxiliar
todos vocês. Beleza? Aguenta a mão aí, que quem vai agora chegar para vocês na hora da verdade é o mestre de todos, o nosso grande professor Marcelo, tá? A Renata colocou aí, ó, no bate-papo, no chat aí, se inscreve agora no Instagram, quem ainda não se inscreveu, clica aí agora, e também no meu canal do YouTube, clica aí agora e se inscreva. Galera, muito obrigado a todos vocês, logo logo a gente se vê por aqui de novo, viu? Fiquem aí, porque vai estar chegando aí o professor Marcelo. Galera, obrigado, tchau!